Bom dia, professor. Vamos começar aqui nossa entrevista sobre o projeto. Pode começar. Ah, bom, primeiramente, bom dia e parabéns a vocês aí do Instituto Criar em Bom Jesus do Galho. Ah, é uma satisfação enorme minha estar podendo falar com vocês. Ah, e assim, primeiro, antes de mais nada, eu queria que vocês me falassem de vocês um pouco, antes da entrevista. O que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão achando do Instituto Criado, esse trabalho magnífico aí do Reginaldo, tá certo? Podem me falar? A entrevista é comigo ou com vocês? Eu não sei. Tá Bate-papo. bom, bate-papo. E aí, que série que vocês estão, para começar? Estamos no nono ano. Aham. Nono ano. Sim. Oitava série. Oitava série, isso é. Estudamos na Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria e estamos realizando um trabalho de divulgação científica com foco no grafeno, pois desde 2019, com a parceria do Uhum. Instituto Criar e a ajuda do Reginaldo, foi desenvolvido trabalhos nessa mesma linhagem, nesse mesmo Uhum. raciocínio sobre tecnologia, sobre a ciência mesmo. Ok. E essa divulgação, esses projetos nossos começaram lá em 2019, quando o Reginaldo foi lá na nossa escola e chamou alguns alunos, juntamente com a Thaís, para estar fazendo alguns projetos e até hoje a gente permaneceu. Esse projeto desde 2017. 2019? 2019. A gente continuou fazendo eles, fazendo projeto de pesquisa com o intuito da iniciação científica, de compartilhar o conhecimento junto ao Instituto Criar, mostrando Uhum. projetos e mostrando a importância também da ciência no nosso meio geral aqui. Ok, ok, entendi. Legal, tá bom. Era só curiosidade para saber realmente localizar vocês. Agora, para iniciarmos as perguntas, por que do nome Toró? Por que do nome Toró? Puxa vida. Bom, olha, o nome Toró surgiu com a vizinha. Bom, a vizinha lá da. Eu nasci na rua São José ali, né? E a vizinha da minha avó, né, chamava Madalena, né? Filho do. Madalena não é filha de ninguém, né? A Madalena era casada com o senhor João Patrocínio, né? Que era um marceneiro, né? E a Madalena me via com a minha mãe, né? E eu era muito forte, né? Eu tomava, segundo a minha mãe lá, né? 2 mamadeiras de, de abacate, né? Vitamina de abacate. E aí a história diz a seguinte, que eu estava chorando muito, a Madalena chegou para minha mãe e falou, olha, esse menino está com fome. Não, eu já dei uma mamadeira para ele. Dá outra. E aí me deram 2 mamadeiras, eu fiquei quieto. Ela falou, tá vendo? Esse menino é um toró. E começou assim. A Madalena me chamando de toró. E ficou toró. Mas toró era T-O-R-O, de tora, né? De forte, né? E aí depois, por causa da música, o meu professor de canto colocou um H no meu nome. Falei, Toró, você queria um nome artístico como? Eu quero Toró mesmo. Mas Toró assim não pode, tem que ter alguma coisa. Então ele colocou um H. T-H-O-R-O. Então ficou assim durante um tempo. A Min Férez colocou o nome Toró, o nome artístico Toró. Aí quando eu fui estudar física, mecânica quântica, a constante de Planck, eu fui e assim, adotei mesmo o Toró, colocando mais um H no final. Então ficou Toró com T-H-O-R-O-H, tá certo? Durante muito tempo, esse H era um H cortado, né? Assim, é um H estilizado, a letra H com aquele corte assim na haste. Isso é um símbolo, né, que é a constante de Planck normalizada, que é a constante de Planck dividida por 2π, tá certo? Mas é muito difícil escrever dessa forma. Então, a maioria das vezes eu não escrevo assim. Mas o nome Toró é
com esse H cortado mesmo, mas muito essa fonte difícil de achar, MT Extra, o nome da fonte. Então, a maioria das vezes é THO-ROH. Então, essa é a história do toró, tá certo? O meu nome artístico e também nome científico. Foi a junção de família, música e física, né? Isso, exato. Quando e também o que te levou para a área científica, para a área da ciência, para despertar esse interesse em você? Olha, o que me levou para a ciência foi o seguinte. Eu estava estudando em Ouro Preto, fazendo escola técnica. Escola técnica, né, antigamente chamava, agora é Cefet, né, mas era Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Escola Técnica Pandiaca Lógera, esse era o nome da escola. E chegou no terceiro ano e eu estava com a missão assim de estudar, fazer o curso técnico em engenharia, em metalurgia e trabalhar, porque a minha família estava nessa área, né? Aí, só que quando chegou no terceiro ano, eu fiz uma disciplina chamada metalurgia física. E a metalurgia física significa o seguinte: era entender como é que você pegava o ferro, né, e misturando com carbono, dependendo das proporções que você colocava carbono no ferro, ele podia mudar a estrutura atômica, como os átomos se arrumavam. Tá? E com isso você conseguia com que o aço, que é o resultante, tá certo, da liga, né, entre ferro e aço, tivesse propriedades muito diferentes. E aquilo me chamou demais a atenção, porque tinha um diagrama chamado diagrama ferro-carbono, que mostrava as várias fases, tudo isso em função da concentração, certo? Da quantidade de carbono que você colocava no ferro. Ele podia ser até magnético. Você fazia aço, fazia ferro fundido, e a dureza dessa liga dependia da quantidade de carbono. Aquilo me chamou demais a atenção. E eu morava nessa república em Ouro Preto, chamada Mausoléu, e tinha um colega de república que era estudante na universidade. Ele estudava engenharia metalúrgica, chamado Fernando Paiva, é professor hoje lá na UFOP. O Fernando Paiva via que eu gostava muito daquilo e começava a discutir comigo sobre metalurgia física. E ele me emprestou um livro chamado que eles usavam na universidade, chamada Reed Hill, certo? O autor desse livro, que era tipo uma bíblia dessa área, né? E eu ficava com aquele livro folheando, mas só que eu estava na escola técnica. E, bom, eu dava um certo trabalho para o professor de metalurgia física na escola técnica, porque eu enchi ele demais de perguntas, tá certo? E um dia eu lembro que eu estava no corredor com um livro, na escola técnica, com um livro que o Fernando me emprestou, o livro debaixo do braço, eu estava lendo alguma coisa, ele chegou, Toró, o que você está fazendo com esse livro? E ele era estudante de engenharia, o meu professor era estudante de engenharia. Uai, eu tô lendo esse livro. Quem te deu esse livro? Não, quem me emprestou foi o Fernando, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. E aí nasceu aí a vontade de estudar física, porque quem entendia a razão e os motivos, né, o que estava acontecendo com uma liga para que as propriedades dela mudassem fundamentalmente, era física. Então, os físicos de materiais é que estudavam isso e os engenheiros usavam muito isso. Então, ali nasceu a física. E isso me causou muita dúvida, porque na hora de fazer o vestibular,
Bom, eu fui fazer vestibular porque eu não arrumei emprego, né? Assim, o Brasil estava numa crise danada, eu deveria trabalhar como minha família precisando da minha ajuda, eu deveria ter ido estudar, trabalhar como técnico em metalurgia. Mandei meu currículo para muitos lugares e não fui chamado mesmo, certo? Não consegui arrumar estágio, certo? Estava muito difícil. O que eu fiz? Fui para Bom Jesus do Galho, me preparar para o vestibular. Fiquei na casa, que é a nossa casa aí, meu tio morava lá, fiquei num quarto estudando, eu não fiz cursinho, peguei um monte de apostilas emprestadas do Objetivo, né? Um pessoal me emprestou e eu fui estudando sozinho aí, fiquei estudando sozinho aí em Bom Jesus do Galho, me preparando para o vestibular. Que era a única chance que eu tinha. Não tinha emprego, então vou fazer vestibular, tá certo? Com a ajuda da minha família, a situação não estava nada fácil, tá certo? Passei aí um mês e meio, né? Sei lá, coisa assim, estudando, feito um louco, tá certo? E aí eu fiz vestibular. Fiz 2 vestibulares. Um para física, outro para engenharia. Engenharia na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Passei. E fiz também física em Viçosa. E passei também em Viçosa para fazer física. E aí, o que acontece? Me inscrevi nos 2. Só que tinha uma distância entre as 2 cidades, né? Eu morava em Viçosa, certo? E comecei essa loucura de achar que conseguia fazer as 2 coisas, morando em cidades diferentes. Eu queria fazer física, mas a minha família queria que eu fizesse metalurgia. Bom, não tem jeito. Algumas pessoas não tem que deixar ela fazer o que elas querem mesmo, tá certo? Eu acabei fazendo física. Larguei engenharia e comecei a fazer física em Viçosa. E em Viçosa, só que o curso de física em Viçosa não era bom. Não era. Eu estava bem satisfeito, bem triste lá com o curso. Aí a gente tem que ter sorte na vida. Chegou um professor lá chamado Sérgio Selaski. Ele tinha feito o doutorado dele em Stanford e caiu lá em Viçosa. Foi meu professor e ele virou para mim e falou assim: Toró, vai embora daqui. Vai para São Carlos, na USP de São Carlos. Me deu todas as dicas e aí eu, para poder transferir para a USP de São Carlos, eu tinha que fazer uma prova para as vagas remanescentes. Tinham 2 vagas e 5 candidatos, coisa assim, eu lembro. Fui fazer essa prova. Olha, o mundo é tão pequeno. O Fernando Paiva, que esse que me ajudou quando eu era estudante na escola técnica, que me influenciou com o livro do Discussão sobre Metalurgia Física, com o livro desse Reed Hill, certo? Ele estava fazendo o doutorado dele, ou mestrado dele, em São Carlos. O mundo é muito pequeno, foi uma coincidência. Então, quando eu fui lá, eu fiquei hospedado na casa dele para fazer a prova. Aí fiz a prova, passei. Não é que eu passei, eu ganhei uma das vagas e aí me transferi para a USP e aí a minha vida mudou de água para vinho. Água para vinho. Aí foi o grande movimento na minha vida positivo foi essa mudança para a USP São Carlos. Foi que realmente me possibilitou chegar onde eu cheguei, entendeu? Então, neste momento, começa seus estudos sobre o grafeno, você começa a visar oportunidades sobre o estudo dele? Não, foi muito depois. Aí, veja, eu me formei em física na USP, São Carlos.
tive o privilégio de conhecer pessoas assim, incríveis, professores incríveis, amigos que são amigos até hoje. E aí eu queria ir. Bom, a música está sempre associada com isso, né? Porque a música é que está por detrás, sempre guiando muitos dos meus passos. Quando eu estava na USP São Carlos, eu fundei o coral da USP São Carlos e o coral da Lapс John Faber. E eu ganhava dinheiro dessa forma. Só que eu esqueci de falar, em Ouro Preto, né? Eu já era cantor, né? Fui cantar no coral e assim, quando eu fui para São Carlos, eu fundei os corais e eu viajava para Campinas uma vez por semana, para a Unicamp, para ter aula de canto com uma professora Nisa de Castro Tanque, é uma diva da música clássica brasileira. E ela me dava aula porque o meu professor de canto em Minas Gerais, que era professor da UFMG, Amin Feres, que também regia o coral da Escola Técnica Federal de Ouro Preto, e ele que me descobriu lá, tá certo? Ele era amigo dela, então importante isso, muito importante para vocês entenderem. Na vida é preciso ter network, certo? Rede de pessoas, network são as suas conexões, pessoas que você conhece que te podem falar bem de você, te referenciar, certo? Te indicar, foi isso que aconteceu. Então, a mim me indicou para estudar com a Nisa, só que eu morava em São Carlos, então eu tinha que pegar o ônibus, 2 horas de ônibus entre São Carlos e a Unicamp, e eu ia, certo? Estudar canto lá. Então, eu fiz 2 anos de física em São Carlos. Nesses 2 anos, eu viajava para a Unicamp. Quando eu formei em física, eu poderia ter continuado na USP, que era muito boa, tinha muita coisa para fazer. O problema é que era professor de canto. Então, eu fui para a Unicamp também por causa da física da Unicamp, mas muito mais por causa da professora de canto. Então, eu mudei para a Unicamp, para a física da Unicamp, para fazer o meu mestrado por causa do canto. E ficou muito mais fácil, porque o Instituto de Física e o Departamento de Música ficava assim, 300 metros de distância. Então, ao invés de viajar, era muito mais fácil. Sair da física, ia lá no Departamento de Música, estudava com a Nisa, cantava as coisas lá, e a minha vida foi muito mais fácil dessa forma. Bom, onde que aparece o grafeno? Muito depois. Muito depois. Porque aí eu estava fazendo meu mestrado, trabalhando com laser, e foi uma coisa muito incrível, porque eu entrei no mestrado, mas depois a minha tese de mestrado foi convertida numa tese de doutorado. Então, não sei se você sabe, depois da graduação, você pode fazer mestrado, certo? Dura uns 2, 3 anos, dependendo do projeto, 2,5 a média, certo? Aí depois você faz o doutorado. São 4 anos, 4, 5 anos, certo? Eu não fiz o mestrado, então a minha tese foi convertida no doutorado. Então, fiz da graduação, aí eu fiz doutoramento que chama doutoramento direto, tive essa sorte, e na Unicamp, e aí depois disso eu fui para os Estados Unidos fazer o meu pós-doutorado. Aonde? Num lugar chamado Bell Labs, certo? Foi o laboratório das empresas, da empresa AT&T, American Telephone and Telegraph, certo? Criada pelo Graham Bell, inventor do telefone. E esse laboratório, esse laboratório, quando a gente fala esse laboratório, é uma infinidade enorme de cientistas, mas assim, são vários laboratórios com dimensões que a gente não faz ideia, tá certo? Tem vários locais esses laboratórios, né? Eu trabalhava numa cidade chamada Holmdel, mas tinha em Murray Hill vários outros. Olha, somando, eles tinham, em termos de pesquisadores, o Bell Labs naquela época já tinha
algo em torno de 100 mil pesquisadores. Só no prédio onde eu trabalhava, em Rommel, tinha mais PhDs em física do que o Brasil tinha na época. Tem noção disso? Pega o Brasil inteiro, quantos doutores em física o Brasil tem? Certo? Lá naquele prédio tinha mais do que o país inteiro. Então, como competir com uma coisa dessa? Certo? Então, assim, eu trabalhei nesse lugar, só encurtando. Voltei para o Brasil, montei um montão de coisas, montei laboratório na UNB, fui professor da UNB, um laboratório de visão artificial, transferi para São Paulo, montei outro laboratório de fotônica aqui no Mackenzie, e depois de alguns anos aqui, foi que apareceu o grafeno. O grafeno apareceu na minha vida em 2010. Em 2010 é que apareceu a história do grafeno, com um amigo meu que me trouxe essa história, tá certo? Essa oportunidade. Nós escrevemos juntos um projeto, encurtando a história, tá certo? A história foi a seguinte, olha, a gente está nessa semana do Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel de Física foi falado ontem, né? Foi anunciado ontem. É sempre no mês de outubro. Mas em 2010, em mês de agosto de 2010, certo? Esse meu amigo fala para mim assim, Toró, o André Geim vai ganhar o Prêmio Nobel. André Geim. Eu falei, você tem certeza, Antonella? Tem. Ele vai ganhar. Certo? Não tem jeito. Eu falei, então a gente precisa de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu já tinha conhecido o André Geim e o grafeno era algo muito novo, mas assim, muito novo e estava bombando no mundo, né? Então, em 2011 a gente escreveu um projeto e que não conseguimos financiamento, o volume era grande demais. Em 2012 a gente arrumou uma maneira e escrevemos um projeto que foi aprovado, certo? E esse projeto é que levou à criação desse centro chamado MacGraph, que é esse prédio que a gente tem aqui, uma hora vocês vêm visitar, tá certo? Que é um centro de excelência em grafeno. Então, o grafeno apareceu muitos anos depois, tá certo? Em 2010. 2010, 2011, e a partir de agora está presente na nossa vida. Resposta longa, né, Thaís? Mas sem problemas quanto ao tempo. A resposta foi clara para a pergunta, conseguiu explicar direitinho e com certeza o grafeno se faz presente hoje como estudo. E aproveitando, Toró, que o senhor contou aí pra gente todo esse percurso que o senhor teve até chegar aí, esse conhecimento todo que o senhor adotou, pro senhor, nesse tempo, qual que foi o mais difícil, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve nesse tempo de caminhar, de aprendizado do senhor até hoje, que o senhor pode dizer para nós aí, que com certeza teve um lado difícil. Veja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são muito privilegiados por ter alguém em Bom Jesus do Galho, como o Reginaldo, que está criando esse ambiente, tá certo? Que possibilita vocês ter acesso, na idade que vocês estão, a coisas, ao mundo, tá certo? A gente vai contribuir com o Instituto Criar, uma dívida que eu tenho, vou ajudar bastante aí, tá certo? No momento certo. A dificuldade foi a seguinte, veja, eu sou daí, né? Sou de Bom Jesus do Galho, né? E que acesso que a gente tinha nessa época a pessoas e ao mundo onde eu vivo hoje? Zero. Li alguma coisa em revistas, tá certo? Algumas revistas, essa National Geographic, né? Essa era a revista melhor que tinha, assim, que a gente tinha acesso. E então era mais um sonho. Minha mãe era muito sonhadora, certo? E
e falava as coisas para a gente. Então, a dificuldade que era me adequar à realidade que eu imaginava como seria, mas eu não tinha esse contato. Hoje veja só, olha como o mundo é uma beleza. Certo? Na idade de vocês, quem eu conhecia que conhecia um prêmio Nobel? Ninguém. O prêmio Nobel é um negócio lá não sei aonde, sabe? Então, hoje vocês estão conversando comigo e eu sou amigo de um prêmio Nobel. Colaboro com ele. É meu parceiro em algumas coisas. Então, assim, esse tipo de facilidade, de proximidade, precisa de ser explorado. Respondendo a sua pergunta, Stanley, a maior dificuldade que eu tive era andar meio no escuro, né? Não ter alguém lá na frente com mais experiência que pudesse me guiar assim. Eu tive muita ajuda e tive muita sorte. Muita ajuda e muita sorte. Então, o que eu sinto era a dificuldade era de não ter uma certa referência mais pessoal na carreira, tá certo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo depois de eu estar nos Estados Unidos, que eu tive nesse lugar, tá certo? Eu voltei para o Brasil, mas hoje eu vejo que eu voltei na hora errada. Eu deveria ter ficado mais lá. Na condição que eu tinha, eu deveria ter ficado mais e voltado a outra época, mas não na época que eu voltei. Por quê? Eu achei que eu conseguiria fazer as coisas que eu estava fazendo lá, aqui naquela época, tá certo? E não foi. Levei muito tempo. Foi assim, a volta foi muito complicada para mim. Por quê? Porque faltou uma orientação de alguém falar, olha, o Brasil está muito atrasado em algumas coisas, sabe assim, olha, embora você tenha feito um pós-doutorado fantástico, mas aqui falta recurso, falta infraestrutura. Então, assim, enquanto para você mudar para uma casa, né, você tem que construir a casa, preparar a casa. Agora a casa está pronta, você vai e muda para ela. Não, eu mudei para a casa e ela está preparada, né? Então eu tive que fazer na casa morando nela, né? Tá certo? Foi o que aconteceu. Tive sucesso. Eu não posso dizer que eu não tive sucesso. Tive sucesso, assim, na minha empreitada. Mas não precisava de ser dessa maneira, certo? Então, assim, conselho, né? Sempre converse com alguém mais experiente para tomar as decisões, tá certo? E a decisão é sempre sua, tá certo? E muitas vezes eu não tinha com quem conversar para tomar essas decisões. Então, eu tomei a decisão por mim mesmo e a maioria das vezes foram decisões certas, mas outras não precisavam ser tão dolorosas, tá certo? Mas faz parte da vida, entendeu? Aproveitando que você falou a palavra referência, como é para você hoje se enxergar como uma referência para outras pessoas, para outros jovens, a ser seguido nesses estudos? Olha, eu acho o seguinte, que em ciência, né, a ciência é uma coisa muito linda mesmo, sabe? A gente se apaixona pela ciência, como apaixona pela música, e o que eu do meu grupo de trabalho, eu dou muita palestra por aí, o que eu digo é o seguinte, veja, os meus filhos, tem um filho agora que vai fazer vestibular, né? E eu tenho um papel difícil, né? Porque eu não quero influenciar meu filho, certo? Nenhum deles. A decisão é dele, certo? O que eu posso falar é dar a minha opinião sobre coisas e ajudar no que ele precisar.
Agora, o que eu digo para as pessoas que estão à minha volta, né? Olha, você tem que seguir sua paixão. Com o pé no chão, você tem que seguir a sua paixão. O que você quer fazer, tá certo? Você tem que ter sonhos e ir atrás dos seus sonhos. Sempre com o pé no chão. São esses sonhos que movem a gente. E, quando eu digo com o pé no chão, o que eu quero dizer com isso? Tá certo? Que você precisa de buscar as coisas de forma, tem um termo muito popular, sustentável, né? Assim, cara, eu quero estudar determinada coisa. Espera aí, tá bem. Você vê, vamos ver a realidade disso. É possível fazer isso aqui? É possível fazer, sabe? Então tem que entender isso, né? O cara quer ser um especialista quer trabalhar em tal coisa. Pô, mas não tem isso no Brasil, certo? Não tem no Brasil, só tem num lugar do mundo. Aí você tem que parar para pensar, olha, eu quero mesmo fazer isso, conversar com pessoas, sabe assim? Porque às vezes você tem sonhos que são factíveis e sonhos não factíveis. É isso que eu chamo de realidade, tá certo? De fazer a coisa com realidade, tá certo? Com o pé no chão. Conversar com pessoas, tá certo? E ver se aquilo que você está na sua cabeça é algo que seja factível. Se não for factível, acontece muitas vezes. Foi só um sonho, abandona o sonho, tenha outro, certo? Mas algo dentro do seu escopo. Para vocês, em termos de ciência, você pode trabalhar e estudar em qualquer lugar do mundo. Essa é a verdade. Só depende de vocês e das conexões, não sei o quê. Qualquer lugar do mundo, certo? Não deixar o talento de vocês ser subestimado, né? Ou ser dominado, certo? Por dificuldades. Veja, na idade que vocês estão, certo? Vocês podem sonhar em trabalhar e fazer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo a partir de agora. É um caminho, né? Qual o caminho que eu quero trilhar para chegar a ser um professor da UFMG ou um pesquisador no instituto qualquer, em qualquer lugar do mundo? Tudo isso é possível. Sim, com certeza. Mas por que grafeno? O que levou ao grafeno? A pergunta é excelente. Por que eu... Veja, eu tenho um laboratório de fotônica que trabalha com fibras ópticas, lasers. Um laboratório incrível. Um dos motivos, tá certo, que me levaram a escolher o grafeno tem a ver com a acessibilidade ao material. É muito fácil obter grafeno. Eu poderia ter ido trabalhar com outras coisas, certo? Vou dizer para você, a decisão de estudar grafeno não foi porque eu escolhi estudar grafeno. Não. Eu estava numa fase aqui do meu projeto, que eu tinha levado o grupo, tinha criado o grupo de fotônico, a gente chegou num estágio que a gente precisava de mudar. Crescemos muito, mas e agora? Vamos crescer para onde? Então eu escolhi 10 temas que estavam assim, pipocando, né, no mundo. O grafeno era um deles. Então eu fui analisando cada um desses temas e vendo a vantagem e desvantagem de entrar naquela área. Poderia ter ido trabalhar com comunicação quântica. Poderia ter ido trabalhar com uma coisa chamada Silicon Photonics ou nanofotônica. Eu peguei todas essas áreas de pesquisa e fui analisando prós e contras, o que a gente tinha, o que a gente podia, as dificuldades, o volume de investimento, Aí, conclusão, o grafeno foi a melhor coisa. Por quê? Fácil, material fácil de se obter, era uma área em plena expansão,
a área estava mais crescendo entre todas essas. A gente tinha conexões muito fortes, amigos já trabalhando nessa área. E, com a infraestrutura que a gente tinha, a gente podia fazer as coisas. Então, foi um conjunto de coisas. Aí o grafeno realmente entrou, certo, na nossa vida para nunca mais sair, né? Entendi, professor. Mas, então, se alguém agora perguntasse nesse exato momento, professor Toró, o que é grafeno? Se eu precisasse daqui uma resposta rápida e de fácil entendimento para a pessoa, responde para a gente na visão do senhor como pesquisador. O que é grafeno? Grafeno é um cristal. Grafeno é um cristal e quando a gente pensa em cristal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um diamante, né? Está no imaginário popular. Um diamante é um cristal. Um rubi é um cristal. Certo? Mas a gente não está acostumado a pensar em cristal em duas dimensões. Certo? Você pensa, o diamante ele tem um cristal, não tem três dimensões. Mas como é que uma única folha, certo? Uma única folha, cristal bidimensional, que só tem duas dimensões. Por que ele é um cristal? Porque ele obedece os princípios de uma rede cristalina, organizados, né? E ele... Então, o grafeno é um cristal bidimensional, uma folha composta de átomos de carbono ligados, certo? Numa forma hexagonal, formando hexágonos, os hexágonos ligados um ao outro, então você forma uma rede de hexágonos com a espessura dessa rede, um átomo, só tem um átomo. Então, é um plano assim, semi-infinito, né? Parece semi-infinito, certo? De átomos arranjados nessa rede cristalina de carbono, com a espessura de um átomo. Isto é o grafeno. Agora, se você empilha o grafeno, certo? Essa é a coisa impressionante. Isso aqui é um maço de baralho, tá certo? Uma única carta desse maço é o grafeno. Tá certo? Se eu empilho, coloco um em cima do outro, é o grafite. Só que as propriedades do grafite são muito diferentes das propriedades de uma única folha dessa que é o grafeno. A genialidade do André Geim foi em conseguir extrair uma única folha disso aqui e medir as propriedades disso. Esse é o material, uma única folha, é semi-transparente, quase transparente, 98% da luz passa por ela. É o material mais forte que existe, tá certo? É o material melhor condutor de eletricidade, melhor condutor térmico. Ele é praticamente impermeável, porque os átomos nessa rede cristalina, certo? Ficam muito densamente arranjados, de forma que nada... a distância entre os átomos é tão pequena que nem átomos de hélio, que são pequenininhos, conseguem passar por ela. Então, tem propriedades incríveis, superlativas, a gente diria. Então, assim, isso é... O grafeno se você parar para pensar, o grafeno é muito simples. Muito simples. É uma folha bidimensional, né? Um cristal bidimensional com átomos de carbono. E isso é o grafeno, entendeu? Certamente um material revolucionário. Revolucionário. Bem, mas agora falando das aplicações do grafeno. Além da tecnologia de aparelhos aí, a gente vê os celulares que dobram, computadores, em quais outras áreas o grafeno poderia ser aplicado? Como, por exemplo, a área da educação, a área da saúde, a área da... diversas outras áreas. Quais delas a gente consegue aplicar o grafeno, professor? Veja, essa pergunta é excelente e me dá a oportunidade de explicar algo muito importante.
a diferença entre ciência, tecnologia e indústria. São três coisas, cada uma tem a sua importância e são interligadas. Então, a sua pergunta sobre aplicações. Do ponto de vista científico, o cientista, de maneira geral, ele, quando está estudando um problema, ele está estudando porque tem curiosidade em entender aquilo, o fenômeno. O cientista, na verdade, não está preocupado com a aplicação. 90% das vezes. Algumas vezes a gente está preocupado com a aplicação. Mas a maioria das vezes nós estamos resolvendo uma curiosidade nossa. Agora, do ponto de vista de ciência, o grafeno, sabe assim, ele tem, com essa quantidade de propriedades e fenômenos novos, ele tem ainda uma aplicação, não, uma variedade enorme de frentes científicas envolvendo o grafeno. E é importante que eu diga o seguinte: quando eu mostrei para vocês o cristal com grafeno, né? Olha, aqui, se eu fizer isso aqui, olha, vocês estão vendo, são duas. Está dando para ver aí, olha? Você vê que são cartas aqui de tamanhos diferentes, né? Esse é um cristal de grafeno, dando um exemplo. E esse aqui? Vê que são cores diferentes, tamanho diferente, tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte: grafeno é um material bidimensional, o mais importante. Mas existem centenas de materiais bidimensionais, cristais bidimensionais. Centenas. Então, quando a gente hoje fala em grafeno, a gente está falando, é como se o grafeno fosse um nome que representasse uma família muito grande. E é, tá certo? Tem outros materiais bidimensionais que podem ser combinados com o grafeno, tipo Lego, sabe, brincadeira de Lego, para desenhar novos materiais com propriedades diferentes. Por que eu estou falando isso? Para responder sua pergunta sobre aplicações do grafeno. O grafeno, ele tem muitas vantagens, mas tem desvantagens, tá certo? E você, às vezes, algumas desvantagens dele, elas são superadas quando você combina materiais diferentes e forma uma nova estrutura que uma junta a propriedade de um com a propriedade do outro e você, certo, soma as duas propriedades. Em termos de científicos, coisas incríveis. Assim. É difícil de enumerar as linhas de pesquisa que se tem em grafeno. É muito difícil. Vem de A a Z as frentes científicas estudando o grafeno. A mais recente agora é supercondutividade em grafeno. Não sei se vocês ouviram falar. Certo? Supercondutividade. O que é supercondutividade? Você tem um material tipo cobre, que está aí na casa de vocês, que está dentro desses circuitos, todos que fazem com que a gente esteja conversando aqui, tá certo? Ele conduz a eletricidade e tem uma certa resistência. Supercondutividade é você conduz uma corrente elétrica no material e ele não tem resistência. Então, assim, é como se você andasse você está tentando deslizar no chão, assim, o chão tem um atrito e não deixa você deslizar. Aí você vem numa pista de gelo com atrito é quase zero, certo? Imagina, uma corrente elétrica fluindo nisso. O grafeno, recentemente, foi descoberto uma coisa assim, entendeu? Quando você faz ciência, nem todas as coisas que são feitas em ciência, são fantásticas ciências, servem para fazer tecnologia. Quando tecnologia é uma ciência aplicada. Eu descubro um fenômeno com grafeno no laboratório, descubro que ele, por exemplo, é um excelente condutor, tá certo? Ele é quase, vamos dar um exemplo mais prático aqui. Ele é um material muito resistente. Muito mais resistente do que o aço. Opa, e aí, o que eu faço com isso?
Aí vem a parte tecnológica. Tá bom, mas se eu pegar o grafeno e misturar o grafeno, certo? Essa mistura, vou colocar entre aspas, porque não é uma mistura fácil, não, certo? Com um plástico. O que acontece com o plástico? Certo? Eu posso fazer esse plástico ou uma borracha ficar muito mais resistente. Aí eu estou fazendo tecnologia. E aí você fala assim, puxa, que legal. Eu tenho um amigo que fez isso. Ele foi e colocou o grafeno num tênis. Sola do tênis. E aí, por incrível que pareça, o tênis ficou mais maleável, mas ficou muito mais resistente. Ótimo. Ele fez tecnologia. Aí vem uma empresa, pega essa tecnologia, leva para um produto. Aí você vai numa loja hoje, você compra um tênis com grafeno. Então saiu da ciência, da tecnologia para o mercado. São 3 instâncias diferentes. Então, vocês jovens têm que pensar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a outra coisa é outra coisa, tá certo? E você fala assim, poxa vida, eu gosto de ciência, mas o que eu quero mesmo é fazer negócio, certo? Então, mas eu quero fazer negócio em tecnologia. Eu vou criar uma empresa de tecnologia que vai usar, certo? Vai vender produtos tecnológicos, vou desenvolver tecnologia, mas eu não vou fazer ciência, certo? Então, assim, eu uso os resultados científicos para fazer tecnologia, para fazer dinheiro. Ótimo. Vocês estão cansados de ver aí o Elon Musk fazendo o SpaceX, né? Mandando para o espaço esse carro chamado Tesla. É isso que ele faz. Ele não é cientista. Ele é um homem de negócio que usa ciência de alto nível, certo? E tecnologia de alto nível, tá certo? Então, você fala, o meu negócio é fazer tecnologia. O que eu quero é construir, montar coisas e fazer funcionar, tá certo? Então, você não vai fazer ciência básica, você vai fazer tecnologia. Eu quero pegar esses fenômenos e criar um dispositivo, uma máquina, uma coisa diferente, um produto diferente. Ou você fala assim, eu vou fazer ciência, o meu negócio vai ficar no laboratório, desenvolver, descobrir coisas novas, mas não, eu não sou aquela pessoa que vai fazer tecnologia. E nem sou aquela pessoa que vai fazer negócio. Infelizmente, no Brasil ainda existe uma confusão de achar que é o cientista que faz tecnologia que faz o produto. Não, são 3 perfis completamente diferentes. Entendeu? É lógico que pode ter uma pessoa que consiga fazer as 3 coisas, mas não é o padrão, tá certo? Cada um na sua. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Stanley. Eu vou só complementar. Você falou de tecnologia, área de saúde e grafeno. O grafeno pode ser aplicado em todas essas áreas. Tem pesquisas fundamentais e desenvolvimento tecnológico na área de saúde. Uma das últimas coisas que está fazendo agora dar um exemplo. O grafeno sendo utilizado na parte de desenvolvimento, não existe produto ainda, tá certo? Para detecção de Covid. Grafeno sendo utilizado como um material capaz de detectar Covid. Alguém pensou nisso 2 anos atrás? Não, só apareceu por causa do Covid. Vocês estão de máscara, eu só não estou de máscara porque eu estou sozinho aqui, certo? Mas, então, assim, isso é uma das coisas. Na área de saúde, você tem muitas aplicações de grafeno. Eu diria que o grafeno, em termos de ciência, em termos de desenvolvimento tecnológico, ele é aplicado de A a Z, certo? Na indústria aeronáutica, na indústria civil, na indústria farmacêutica, na indústria química, certo? Puxa, eu diria que é até difícil de falar, tá certo? De enumerar as quantidades de produtos que se visam desenvolver, de tecnologias que estão sendo trabalhadas hoje. Muitas delas não se falam. Quem está fazendo não fala por razão muito simples, porque está protegendo as suas propriedades, tá, intelectuais. Eu não vou falar que eu estou fazendo isso, que eu vou dar ideia para os outros, tá certo? Quando eu desenvolver, eu vou e mostro. Tem muito isso acontecendo.
Com essa explicação, você acredita que um dia será possível o grafeno ele substituir, por exemplo, os metais? Não. Então, pode-se dizer que seria como um complemento aos materiais. O grafeno, veja, o grafeno é um composto, é um material que sozinho, ele quase que não tem aplicação, tá certo? Mas ele tem tantas propriedades que, associadas a outras coisas, ele melhora as outras coisas. Vou dar um exemplo. O grafeno, a aplicação dele hoje, você tem óleo lubrificante, tá certo? Está aí funcionando. Mas eu coloco um aditivo de grafeno nesse óleo e o tempo de vida do óleo duplica. Tem tintas. Outro exemplo. Tintas. Você pinta uma superfície para proteger aquela superfície, para ficar bonito, mas um dos motivos é a anticorrosão, né? Evitar a corrosão. O que acontece? Você pega uma tinta com grafeno, certo? E uma tinta convencional, você pinta uma superfície, por exemplo, no mar, que é um ambiente marinho, certo? O sal, né? Acelera o processo de corrosão muito rapidamente. Em muitos ambientes, você tem que pintar todo ano, repintar, né? Porque a corrosão é muito forte. Com grafeno, você duplica o tempo, certo? De vida de uma tinta dessa. Então, ao invés de pintar todo ano, você pinta a cada 2 anos. Entendeu? Então, o grafeno tem essas coisas. Agora, em metais, ele não vai substituir metais. Não acredito. Bom, não é que você vai pegar o grafeno e colocar no lugar de um metal. Mas tem aplicação que você usa um metal, assim, ó, por exemplo, na indústria automobilística, né? Você tem colunas que são feitas, às vezes, algumas partes que são feitas de metal. A Ford já está fazendo isso, hein? Você tem compósitos, materiais compostos, tá certo? Com polímeros, em que você coloca o grafeno e ele fica tão forte e resistente, certo? Feito um metal, mas muito mais leve. Então você substitui. Nesse sentido. Entendeu? Aí você fala, misturar no aço, grafeno misturado no aço. Olha, o grafeno misturado no aço não é uma coisa que funciona bem assim, né? Lembra, no início da nossa conversa eu falei da metalurgia, né? Certo? O grafeno é composto de carbono. Ferro com carbono é aço. Já foi feito há não sei quanto tempo, mas lá são os átomos de carbono, certo? Soltos, né? Não numa rede cristalina. Se você mistura o grafeno na temperatura alta junto com o ferro, você destrói a rede cristalina dele, ele não é mais grafeno, ele vira carbono. E aí vai se misturar como aço, para formar o aço. Então, ele tem que ser usado de forma a manter a estrutura cristalina dele, de forma a ele transferir as propriedades incríveis que ele tem para outro material. Você pega um polímero, certo? Associa com grafeno, o grafeno continua grafeno dentro da rede desse polímero, e aí ele transfere para o polímero essas propriedades que a gente são incríveis. Não sei se eu respondi. Não, você conseguiu responder sim, professor. E agora, como esse projeto também nosso é sobre iniciação científica, sobre divulgar ciência, eu gostaria de saber do senhor, como já é um profissional formado, qual conselho o senhor daria para agora jovens que estão iniciando, estão se interessando pela iniciação científica? Qual conselho que o senhor nos dá, deixe para nós, quanto a essa área? O conselho que eu dou é o seguinte: acredite em você mesmo, nos seus sonhos, na sua vontade de fazer as coisas.
Nunca desista das suas ideias. E é importante estudar, né? Muito importante estudar para que ver a viabilidade certa das suas ideias. Muitas das suas ideias, como as minhas, certo? De todas as pessoas, muitas delas não são realistas, certo? Mas você não pode desistir porque você teve um sonho, certo, de fazer uma coisa e aquilo era completamente maluco, assim, não estou dizendo maluco, mas assim, não realizável, ou não real, ou você descobre que você queria fazer uma coisa que alguém já fez. Não tem nenhuma novidade. Isso é completamente normal, certo? Ninguém acerta tudo e ninguém erra tudo. Agora, o que você tem é que buscar, olha, muito importante que eu vou falar, se divertir, fazer o que você está fazendo, algo que te traga prazer, alegria, tá certo? E acho que essa é a principal coisa em ciência, sabe? Vou falar um segredo para você aqui, tá certo? Se o mundo soubesse que os cientistas trabalhariam de graça, né? Não pagariam a gente, mas a gente trabalharia de graça, se fosse possível, certo? Mas é importante ganhar dinheiro, muito importante ganhar dinheiro, mas assim, não pode ser um esforço, tá certo? Tem que ser algo que você faça com prazer, que você tire e aí você consiga levar isso para outras pessoas, tá certo? Fazer coisas boas, né? Para a sociedade, para você mesmo, para a sociedade, certo? Para que as coisas cresçam. Eu criei uma empresa chamada Dream Tech, certo? Que é sonho tecnológico, né? Em que o meu sonho é converter o conhecimento científico, tá certo? Em produtos, em riqueza para a sociedade. Certo? Isso é o que eu vislumbro. Tá certo? Então, o principal conselho é esse: olha, siga seus sonhos, acredite em você, mas é preciso estar sempre com aquela coisa: olha, pode ser que não dê certo, pode ser que eu não esteja certo. Se eu não estiver certo, eu tenho que. Exemplo para você: quando você vai procurando um endereço, você erra por alguma coisa, o número da rua ou o número da casa, o que você faz? Você não desiste de procurar, né? Você fala, opa, não é aqui, né? É ali, tá certo? Então vou procurar o número certo, a rua certa. Então não desista porque você teve alguma coisa errada, certo? No meio do caminho. Para finalizar, você poderia se dizer profissionalmente e pessoalmente satisfeito com tudo que você já fez e já conquistou? Thaís, que pergunta, hein? Olha, pessoalmente e bom, profissionalmente, vamos lá, certo? Eu realizei coisas aqui que eu tenho noção disso, pouca gente realizou, certo? Eu sou professor titular aqui, montei um grupo, montei um centro de pesquisa muito grande. Então, foi uma realização profissional, certo? Agora, como é que se reflete para mim pessoalmente? Pessoalmente, eu acho assim que eu não estou satisfeito ainda não, certo? Eu acho que eu nunca vou estar satisfeito, essa é a verdade, tá certo? Eu estou com outros sonhos, eu estou com outras coisas que envolvendo grafeno. Então, assim, acho que agora é o meu grupo de pesquisa está indo bem, mas eu estou com outros sonhos agora, que é pessoalmente, né, que é montar essa minha empresa. Então, a minha empresa eu quero que ela decole. Então, isso
mistura o pessoal com o profissional. Então, pessoalmente, agora eu preciso de fazer negócios, tá certo? De tecnologia, de alta tecnologia, que é o que eu estou fazendo agora, também em paralelo com, com as pesquisas em grafeno. Né? A tecnologia e negócio, tá certo? Então, professor, para a gente estar fechando essa entrevista, a gente vai fazer um ping-pong com o senhor. Ok. A gente vai falar uma palavra, aí o senhor pega e fala o que o senhor pensou, tá bom? Ok. Música. Minha vida, minha alma. Família. A minha base. Escola. Caminho. Oportunidade. Um caminho dentro do caminho. Professor. É um guia, né? Um mentor. Futuro. O futuro é agora. O futuro é agora. Agora um especial do Reginaldo. Vai. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Mas isso aí, eu vou te dizer o seguinte, isso é a minha infância, cara. Bolinha de gude, cara. Cara, eu sinto uma saudade do Reginaldo, é foda. Desculpa aí. Isso, bolinha de gude, cara, era... Não tem mais isso em bons lugares, né? Acho que nem acabaram. Não tem mais bolinha de gude. Então, assim, só tem uma imagem, jogando bolinha de gude, assim, a infância. Então, assim, ó, vocês ainda, vocês estão nas... Bom, não vou falar que vocês estão na infância ainda, mas vocês vão ficar meio bravos. Mas, para mim, vocês estão. Então, aproveitam o resto de infância que vocês têm, tá bom? E brincar, se divertir. Certo? Nunca se esqueçam de bolinha de gude, viu, Reginaldo? A vida tem que ser... Agradecemos a você pelo tempo dedicado, pela oportunidade, Por ter aceitado aqui fazer essa entrevista com a gente, nosso trabalho. porque para nós é muito gratificante poder conversar com a pessoa assim. Muito obrigado, professor. Tá joia. Ó, um prazer muito grande falar com vocês. Em breve eu estarei em Borges do Galho, assim que a pandemia permitir, tá certo? E vamos fazer coisas juntos. O Reginaldo tá por aí? Deu uma saidinha, né? Então manda um abraço para ele e dizer assim, olha, vocês têm muita sorte de ter uma pessoa feita Reginaldo em Borges do Galho. O Borges do Galho deve muito a esse nobre cidadão. Ele é um nobre cidadão, está fazendo uma transformação inimaginável em Bom Jesus do Galho. Inimaginável, tá certo? Eu agradeço se vocês puderem me enviar fotos de vocês no Instituto Criado, Padre Dionísio, lá onde eu estudei. Escola Padre Dionísio, por favor, peçam ao Reginaldo o meu contato e enviem para mim, certo? Tudo bem? Beleza. Tudo bem.